Olá, pessoal! Vamos apresentar o trabalho que fizemos sobre a casa de acolhimento. Nosso objetivo é analisar a atuação do psicólogo nesse contexto a partir de uma visita e de uma entrevista que realizamos com a psicóloga Ozene, aqui mesmo em Petrolina. Antes de irmos para as falas dela, um breve panorama. A casa de acolhimento é um equipamento do SUAS, especificamente da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Ela recebe crianças e adolescentes que foram afastados das famílias por situações de violência, negligência ou abandono. Diferente dos antigos abrigos, a ideia é que seja um acolhimento provisório, com foco na reintegração familiar. E ao longo desse vídeo, nós vamos apresentar o espaço, o papel da psicóloga, os desafios observados e, ao final, nossas considerações. A casa de acolhimento que visitamos é uma residência comum, sem nenhuma identificação externa. Não tem placa, não aparece no Google Maps, e a equipe demonstrou um certo receio em nos passar o endereço. Afinal de contas, a psicóloga explicou que isso é uma medida de segurança, porque eles já sofreram ameaças, ou seja, profissionais da casa, do conselho tutelar. Afinal, todos estão sujeitos a retaliações de agressores. Internamente, o ambiente é organizado, limpo, com sofá, com televisão, ou seja, traz realmente a certeza que é um local acolhedor, um local muito organizado. E quando chegamos lá, as crianças estavam assistindo desenhos. Afinal, não tem aquele clima frio de instituição, pelo menos não aparentemente. Ou seja, traz um clima realmente de família, de familiaridade com todos que estão naquele ambiente. E uma criança perguntou se a gente íamos trabalhar lá, o que indica uma certa familiaridade com a rotina do local, com as pessoas que chegam lá. Afinal, demonstra ser um ambiente muito acolhedor para todos que estão lá, não só para as crianças, mas principalmente para quem também chega do ambiente, vai pedir uma entrevista, ou realmente quem vai trabalhar no ambiente se sente muito bem acolhido, não só pelos profissionais, mas principalmente pelas crianças que recebem todos muito bem. É um local de muita familiaridade em si. Sobre o papel da psicóloga, a entrevista revelou que suas funções incluem escuta qualificada de crianças e familiares, buscas ativas de parentes para possível reintegração, articulação com as redes intersetorial, CREAS, CRAS, CAPS, Vara da Infância, Conselho Tutelar e produção de documentos técnicos como relatório e os planos individuais de atendimento, o PIAS. Um ponto central da fala dela foi a diferença entre o trabalho clínico tradicional e o trabalho no acolhimento. Segundo ela, na clínica, o foco é a intervenção terapêutica. No dispositivo social, o psicólogo atua como técnico, não no sentido burocrático, mas como alguém que investiga contextos, verifica informações e toma decisões orientadas pela garantia de direitos. Oi, meu nome é João Pedro. Continuando aqui o trabalho. A psicóloga ela descreve o seu trabalho como um processo lento e cuidadoso, né? Entregar uma criança à família não é simples. Exige visitas a parentes, conversar com vizinhos, uma verificação das reais condições de cuidado. Não é um resultado rápido, né? Ela mesma fala na entrevista, né? Inclusive ela chamou de trabalho de formiguinha, que é algo que leva meses, às vezes até anos. Não é algo que se resolve com um único atendimento ou um relatório apressado, né? E ela vive um constante dilema, que é acreditar ou não no que a criança diz,
né? Ela vai proteger, mas sem romper ainda mais os vínculos familiares. E nisso, encontrei um artigo recente, né, do ano passado, de uma psicanalista chamada Ana Raquel Ribeiro. O título desse artigo se chama Entre o Sujeito de Direito e o Sujeito do Desejo, por uma clínica implicada no contexto do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? E apesar de que esse artigo ele parte muito de um olhar mais psicanalítico, né, da psicanálise, e não da psicologia social comunitária, que é a nossa disciplina, né, o que a gente está estudando, ainda assim, esse artigo ele traz coisas bem úteis, né, pontuais para a nossa entrevista, né, que a gente fez. A Ana Raquel Ribeiro, ela parte de uma contradição importante. O acolhimento institucional é uma medida prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que, ao mesmo tempo, afastar a criança da sua família já viola, em algum grau, o direito à convivência familiar. E essa é a grande tensão. Assim, a criança acolhida é, ao mesmo tempo, duas coisas. Primeiro, né, segundo a Ana Raquel Ribeiro, ela é um sujeito de direito, aquele que o Estado ele vai precisar proteger com leis e normas, e segundo, um sujeito do desejo, né, com sua história, seus afetos, aquilo que ela realmente quer e aquilo que ela realmente sente, mesmo que isso não pareça, né, lógico ou seguro. O problema é que, segundo a Ana Raquel Ribeiro, o sistema ele tende a priorizar o primeiro, né, o sujeito de direito, em detrimento do segundo. A criança ela vira apenas um caso, um processo, uma demanda objetiva a ser resolvida. E o psicólogo, ele sem perceber, pode acabar silenciando justamente o que há de mais singular na criança, o desejo dela, a sua fala, a sua versão dos fatos, né? É uma espécie de violência simbólica que acontece dentro do próprio sistema que deveria proteger. E aí, a fala da Alzeni, né, da psicóloga, ilustra perfeitamente essa tensão. Ela nos diz durante a entrevista: e se o que a criança trouxe não for verdade? E se eu produzir um relatório errôneo e culpar uma pessoa inocente? Essa dúvida não é uma descrença na criança, é justamente o contrário. É o reconhecimento honesto de que o trabalho no acolhimento institucional ele é cheio de zonas cinzentas, né, de ambiguidade, situações onde não há respostas fáceis e nem certezas absolutas. E o psicólogo ele vai precisar agir mesmo assim. E a Ana Raquel Ribeiro ela também alerta que a resistência não está no paciente, mas sim no próprio profissional, quando ele não entende o lugar que ocupa e com o que precisa lidar. No caso de Alzeni, né, fica claro que ela ocupa esse lugar de forma implicada. Ela não se esconde atrás de uma falsa neutralidade técnica. Ela falou abertamente na entrevista: eu já chorei, já cheguei em casa abalada. A gente é ser humano antes do profissional. E aí, depois da entrevista, eu tive uma conversa com ela, né, que ela pediu para não escrever nada nem gravar. Ela compartilhou algumas situações que ela viveu ali na casa de acolhimento, né? Obviamente sem detalhes para que a gente não pudesse identificar nenhuma criança ou família, né? E ficou bem evidente o peso emocional que esse trabalho, né, carrega todos os dias. E é justamente isso que a Ana Raquel Ribeiro ela chama de clínica implicada. É uma prática que não recua diante do mal-estar causado pelo encontro com o outro em uma situação de desamparo, né? A psicóloga ela não finge que o trabalho não afeta. Ela reconhece esse impacto emocional e é a partir disso, e não apesar disso, que ela consegue continuar escutando. E essa para nós a lição é uma lição valiosa, né? Inclusive para a psicologia social comunitária, né? Cuidar do outro também existe cuidar de si e reconhecer os próprios limites não é uma fraqueza, mas sim uma condição para um trabalho ético. Me chamo Maria Clara e eu vou falar um pouquinho do trabalho em equipe, né, que acontece dentro da Casa Laura. Bom, a Casa Laura ela é composta por um tripé, contendo a psicóloga, a assistente social e a coordenadora da casa. A psicóloga, na entrevista, né, ela descreveu um pouco do trabalho na casa por esse tripé, composto mesmo por esse tripé de 3 pessoas que
fazem acontecer o trabalho lá dentro, né? Eles possuem assistente social que atua na garantia de direitos socioassistenciais, né? Como benefícios, documentos, matrículas escolares, que eles também trabalham com isso, né? As crianças, elas não são trazidas à Casa Laura para serem apenas acolhidas, mas são inseridas no meio social também. Então, elas buscam os benefícios das crianças, né, os documentos para matricular as crianças nas escolas e também os benefícios, né, que elas também têm direito a receber. E já a psicóloga, ela se concentra na escuta qualificada e na busca ativa dos pareceres técnicos. Já a coordenação, ela fica no gerenciamento, né, do cotidiano, do dia a dia da casa, né, em questão de estrutura, tudo que as crianças necessitam de acordo com as diretrizes suas. Casa, a articulação com outros órgãos, né, que também são responsáveis por fazer acontecer esse trabalho dentro da casa, mas já um pouco de fora, né, possuindo o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, também o Ministério Público, né, atua em conjunto com esses órgãos. A psicóloga, ela falou um pouquinho, né, de que a principal dificuldade nessa articulação seria a logística, né, falta de veículos, recursos que são escassos dentro da casa, né, e necessidades para usar meios para realizar visitas e as buscas ativas para ir ao encontro de crianças, né, encontro dos familiares dessas crianças ou até nas necessidades que elas precisem, né, questão de ficar doente. Então, é bem escasso essa questão dentro da casa, né, não há tanto apoio assim quanto necessário. Um pouquinho do tripé que está dentro da casa, né, contendo a psicóloga, assistente social e a coordenadora, mas também não podemos esquecer do pessoal que também ajuda a fazer esse trabalho acontecer dentro da casa, né. Lá eles também possuem o motorista e as cozinheiras, né, que ficam responsáveis pela alimentação dessas crianças. Já lá tem uma questão que também é muito restrita, né, e também dificulta um pouquinho a ação de que essas pessoas elas fazem para ajudar as crianças, né? Que seria a questão do sigilo. Ele é um desafio prático, né? O endereço da casa ele não é divulgado, né? Não possui placa indicando onde fica localizado essa casa, né? A placa ela fica por dentro. Então existe a questão do sigilo mesmo, né? Não é aberta a visitantes. Já justamente porque houve tentativas de retaliação, né? O que poderia ser interpretado como uma dificuldade de acesso. E isso revelou-se na prática, né? Uma medida de proteção que foi necessária diante da realidade de ameaças, né? Já que possui crianças também que são retiradas de envolvimento com drogas, né? Familiares que são agressivos, né? Que não tratam bem essas crianças, esses adolescentes. Apesar também, né, dessas dificuldades encontradas, né, dentro da casa, né, toda essa questão do sigilo, né, o ambiente, em meio à visita, né, ele não parecia um ambiente caótico, ele era um ambiente bem reservado, né, com uma estrutura boa para as crianças, uma estrutura espaçosa para que as crianças possam brincar. Também eles têm uma salinha, um espaço para brincar, um espaço de leituras, né, que junto com a psicóloga, né, assistente social, eles fazem um trabalho lá com as crianças, né. Nos quartos as crianças possuem ar-condicionados, né, camas muito boas, então elas são bem assistidas nessa questão, né. Elas possuem também uma sala de TV onde elas podem assistir filme, né. O local estava bem limpo também e a rotina deles parecia correr com certa normalidade, né. Na visita eu encontrei 3 crianças, né, em torno de 3 crianças saindo para ir para a escola, né. Lá possuem cerca de 14 crianças, né, diante da visita recente, né? 14 crianças acolhidas nesse local. E a rotina, ela parecia correr com uma certa normalidade, né? E a impressão que ficou que é um lugar bem acolhedor mesmo, né? Bastante limpo e que preza, né, pela saúde das crianças. 3 pontos principais podem ser destacados a partir dessa experiência. Primeiro, o psicólogo na casa de acolhimento não atua como um clínico tradicional. Sua função é a de um técnico que articula escuta, investigação e garantia de direitos. Ele não faz psicoterapia, mas também não se reduz à burocracia. Ele está ali para viabilizar a reintegração familiar de forma segura e ética. Segundo,
O trabalho tem um custo emocional significativo. A psicóloga foi honesta ao relatar abalo, choro e medo de errar, como mostrou Ana Raquel Ribeiro, abre parênteses, 2025, fecha parênteses. O profissional do acolhimento precisa estar implicado, ou seja, reconhecer o lugar que ocupa e os efeitos que o trabalho tem sobre si. O sistema da assistência social deveria criar mecanismos de acolhimento e supervisão para esses profissionais, não apenas para cobrar produtividade. Terceiro, a tensão entre sujeito de direito e sujeito de desejo não é apenas teórica, ele se concretiza no dia a dia da casa de acolhimento. Toda criança acolhida tem seus direitos garantidos por lei, mas também tem uma história, um desejo, uma palavra. O desafio do psicólogo é não silenciar essa palavra em nome de eficiência ou de segurança do processo. Essa é outra análise. Obrigado.